Olá pessoal, sou o Roberto, eu sou da Consult Corp, parte de distribuição da F-Security. Estou aqui hoje para passar para vocês da instalação da última versão do Policy Manager, né? Nesse final de ano ainda, então estamos já a partir do ano que vem, a princípio, vai ser uma nova versão do Policy Manager que irá poder utilizar o MySQL para poder como banco de dados, né? Como opcional. Então, mas até então, né? Ainda vamos usar a versão 12.20, que é o do Policy Manager 12.21, na verdade, né, para podermos fazer essa configuração. Bem, basicamente, primeiramente você tem que fazer o que? Baixar o gerenciador da F-Security no site da F-Security, f-security.com/webclub. Aqui tem todos os downloads de produtos empresariais da F-Security, então você vai encontrar aqui o Policy Manager para Linux, o Client Security, que é o antivírus para estação de trabalho, o Linux Security para estações e servidores Linux, Server Security, que é para servidores Windows, e-mail Server Security para servidores Windows e que tem um terminal server ou parte de e-mail com Exchange, né? E Virtual and Reputation Server, a parte de virtualização da F-Security. Então, basicamente, caso você queira baixar o Policy Manager, é só clicar aqui para Windows, né? Eu já baixei antecipadamente para facilitar a vida. Aqui você vai encontrar o que? A parte de download dele, né? Ó, podem verificar que tem aqui o Policy Manager 12.21. Também tem a parte do proxy, bem como toda a documentação e manuais, caso seja necessário. Então você pode verificar também os sistemas operacionais suportados, ele é a partir do 2008, então tem que tomar cuidado, se você tiver um 2003 não é suportado, e já está pronto também para trabalhar com 2016. Então não tem que, praticamente para as últimas versões estão funcionando perfeitamente. Vamos lá, primeiramente vamos rodar o Policy Manager. Eu já baixei todos os pacotes também necessários do Client Security, né? Já vou aproveitar e mostrar aqui para vocês quais pacotes que são. O Client Security, isso, eu baixei do Server Security também, né? O Client Security nesse link. Ele tem o Premium, a versão Premium e a versão normal. Lembre-se que só é baixado o ponto .jar desses dois caras aí. Como que funciona? Você vai instalar o Policy Manager e importar esses jars para dentro dele. Então, aqui já abriu a tela pedindo a instalação do Policy Manager, vou dar um OK. Pode verificar que não tem segredo, né? Só dar um OK, next, next, next. Next. Aceita a licença. Os modos que eu quero instalar, eu vou instalar tanto a console como o servidor nesse único servidor que o meu é o servidor 2008 aqui, né? Se você instalar o console e o servidor no teu servidor, ótimo. Se você quiser, por exemplo, eu quero fazer acesso remoto, eu não quero acessar o servidor e do servidor rodar console de gerenciamento, você pode instalar somente a console na tua máquina. Então você tem um Windows 7 para cima, né? Você pode rodar a console sem problema algum. A pasta onde serão instaladas o F-Security, né? Os pacotes, vou colocar uma senha qualquer, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Importante que lembrar que essa senha aqui é para o usuário admin. O usuário padrão da F-Security é admin. Então essa senha ele vai ser utilizado para o admin. As portas que eles utilizarão, no caso, por exemplo, para a estação de trabalho em relação ao F-Security, ou até mesmo onde se instalar os servidores, o Server Security no caso, né? O antivírus onde está instalado, em relação ao servidor de gerenciamento, ele usa essas duas portas, 80 e 443. A console de gerenciamento usa 8080. Eu vou tirar essa opção aqui de restringir localmente, para que caso eu resolva instalar a console na minha máquina, eu possa comunicar com esse servidor aqui. E a porta de relatórios, né, que é a porta 8081, o Web Report. Dá um Next, falando o que vai instalar, o que vai acontecer aqui, né, dá um Start, ele vai fazer a instalação normalmente. Então vocês verem que não tem nenhum segredo, não tem nada de absurdo nele, né? Uma coisa importante depois de instalado, lembre-se que, deixa eu até abrir o bloco de notas aqui. Formatar a fonte dele, vamos aumentar um pouco a fonte para ficar facilitar a leitura. Lembre-se que as portas padrão são 80, 443, 8080,
80 e 81. São essas portas padrão que a F-Security sempre vai utilizar para comunicação. Importante também verificar se você tem um firewall de borda, liberar o IP de range da F-Security. Ó, terminou de instalar aqui, vou dar um next e finish. Provavelmente ele já está verificando as atualizações. Vamos já verificar algumas configurações aqui. Depois de instalado, a primeira coisa que eu sempre verifico, venho aqui no status monitor e vamos ver como que estão as portas aqui, ó. Tá vendo? 8080 tá ok, 80 tá ok, 443 ok, 8081 tá ok. Então quer dizer que estão funcionando perfeito. Se as portas estão funcionando já perfeitamente, então na sequência o que que eu faço por padrão? Eu vou aqui, vamos mudar esse cara aqui para ícones. Opa. Vamos para o firewall do Windows. Cadê? Configurações avançadas. Esse cara aqui. O que que eu estou fazendo? Eu vou criar as regras de entrada, porque afinal de contas não adianta nada eu ter configurado a liberação das portas no F-Security e não ter configurado e o firewall estiver bloqueando. Então eu vou criar uma nova regra. Eu quero liberar, lembra que eu anotei as portas ali, né? Então eu vou criar uma regra de liberação dessas portas aqui. Opa. Ctrl C, Ctrl V. Permitir conexão, qualquer pessoa, e vou colocar o nome da regra, F-Security, e as portas aqui, que eu coloquei só para indicar aqui, para saber que eu liberei essas portas na regra. Então já tem aqui uma regra da F-Security, está liberado para todo mundo, qualquer porta de entrada para essas portas aqui, que estão portas padrão. Se você tiver trocado as portas, claro, é recomendado você colocar as portas que você mudou, né? Então configurei o firewall do Windows. Agora, na sequência, depois de ter verificado no status monitor, vamos aqui, Policy Manager, Automatic Update. Eu vou verificar como que estão as situações de download dele. Ó, já tem download dele sendo executado. Ó, downloading, pacotes disponíveis. Ó, já tem, ó, instalou já todo mundo praticamente, né? Quer dizer, baixou pelo menos, né? Não está instalado ainda, mas já está baixado. Está instalando. Então tá ok, ele já está fazendo o papel dele, que é instalar os pacotes necessários de vacina. Agora sim nós vamos fazer aqui. Ir no Policy Manager Console. Pela primeira vez, né? Então no caso eu vou fazer aqui. Admin, que é o usuário padrão. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu configurei na hora de instalação. Vem aqui, ele vai abrir essa tela aqui, como pela primeira vez, vai falar que você não está usando, não tem um certificado válido, manda continuar mesmo assim. Ele também abre essa tela pedindo o número do ID, do Customer ID dele. Na tua licença, caso você já tenha adquirido F-Security, você vai receber uma licença. E nessa posição dessa licença vai ter um ID aqui, que é o Customer ID, Customer Number. Então basicamente você pode pegar e digitar aqui e ele vai autenticar e nunca mais vai pedir essa tela aqui para você, né? Na verdade ele faz essa verificação toda vez que você entra no Policy Manager, né? Mas como que já fica gravado o número, ele é transparente para você. Então eu vou colocar como não tenho ele, né? Ele fica válido por 30 dias. Vou mandar continuar a instalação. E aqui eu tenho a primeira tela do Policy Manager. Aqui eu tenho o Summary, basicamente geralzão dele. Settings são as configurações. Status, o status da máquina, dos hosts, toda essa parte aí. Software Update, quais updates pendentes. Alertas, toda a parte de alerta. Gerou algum alerta, tipo limpou algum vírus, vai gerar alerta. Então qualquer coisa que aconteça no antivírus, ele vai gerar um alerta, vai aparecer aqui. Relatórios de escaneamento manuais. Installation, toda a parte de installation dele, né, a parte de update, toda essa parte. AD, você poder conseguir sincronizar com o teu AD, né, importar os grupos do AD. E operações, caso você precise forçar o escaneamento, a atualização de vacina, essa parte. Então, primeira coisa que eu vou fazer, importar os pacotes que eu já fiz o download daquela hora dos .jar. Então basicamente eu venho aqui, indico onde que eu baixei. Então eu tenho aqui o pacote Premium, né, o Client Security Premium para 1161, que é para XP
para Windows XP, 1220, que é para partir do Vista para cima, né? Do ESS, que é do Email Server Security, e do Server Security. Então vou fazer o seguinte, vamos importar esses dois só. Depois a gente importa os outros. Então você vê que não, vocês verem, não tem segredo nenhum, né? Basicamente eu estou fazendo aqui. Eu não tô criando, não configurei nada da F-Security ainda, eu só instalei o gerenciador, baixei os pacotes primeiro, claro, instalei o gerenciador e agora estou importando os pacotes. Esse é o primeiro passo para qualquer configuração da F-Security. Bem, vou finalizar a importação aqui, mas não tem segredo. Eu vou continuar na sequência com um segundo how-to, que é fazer o quê? Depois de importado, fazer as boas práticas que nós indicamos aqui na Consult Corp, tá ok? Agradeço a presença de todos e espero que tenha ajudado com esse vídeo.